ao qual nós coordenamos a área de doutrina, né? E quando o nosso querido irmão Dude nos convidou e nos passou essa página chamada A Fé e a Caridade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo, no item 13, e a entidade que fala sobre esse tema é um espírito protetor. E eu fui ver, né, fiz um levantamento de quantas mensagens de Cracóvia tem no Evangelho, só tem 2 mensagens. Então, assim, é interessante que essa entidade dessa região, ela só psicografou 2 mensagens, né, e uma delas é a fé e a caridade, o tema da noite de hoje, tá? Esse tema, ele é muito interessante porque Kardec, eu vou demonstrar aqui para vocês, acrescentar aqui para visualizar. Kardec, lá no Evangelho, né, ele fala sobre a fé raciocinada, né, e a fé realizante. Então a gente vai ver aqui, né, um minutinho, pronto. Kardec diz assim, né, fora da caridade não há salvação, né? Ele coloca a caridade como fundamento principal da doutrina dos espíritos. Ele não diz assim, fora do espiritismo não há salvação, fora da igreja não há salvação, não. Fora da caridade, isto é, fora do amor ao próximo, não pode haver salvação. E aí nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que Kardec pergunta aos espíritos venerandos qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E é interessante, se alguém for da minha época, quem aqui, as mulheres não precisam levantar a mão, né? Mas quem aqui usou o BIP, o Teletrim, o Motorola, né? Não tinha celular, né? As gerações mais novas não vão saber disso, mas não tinha. Oi, Ronaldo, tudo bom, meu irmão? Não havia celular naquela época, né? Então o que a gente fazia? Era o máximo você ter um BIP, você ter um Teletrim, e principalmente quando você estava namorando alguém, porque aí você ligava, ia para o orelhão, porque o telefone fixo era muito caro, e você ligava para a central, e você passava a mensagem para uma atendente, a atendente digitava e mandava como se fosse um SMS, que nem é mais usado hoje, né? Tem operadora que dá, você tem direito a 1000 SMS. Para que eu vou fazer 1000, né? Eu quero dados para usar no mensageiro eletrônico. Então você mandava esse BIP para a pessoa. Quem trabalhava na área de medicina, engenharia, hospitais, recebia também as mensagens através desse aparelhinho. Aí vocês devem estar pensando, o que esse camarada, por que ele está falando tanto em BIP? Né? O que isso tem a ver com o tema da noite de hoje? Né? Porque é exatamente o que os espíritos respondem a Allan Kardec. A caridade, como entendia Jesus, significava benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. BIP. Então guardem, né? Assim, depois que eu fiz eu consegui fazer a simetria, né? Com a semelhança com o BIP, eu nunca mais esqueci o significado. Então a caridade para Jesus é isso. É benevolência com todos. Ser bom para com todos, indistintamente. Ser indulgente com as imperfeições dos outros. E nós somos, né? A primeira coisa que a gente observa no próximo é o quê? O defeito dele. E não é isso que Jesus nos ensina, né? Então Jesus prega que ser caridoso é ser indulgente. E também perdoar as ofensas. E nós perdoamos? Quando alguém me maltrata, desculpem, é que eu estou na fase do degelo, né? A gente vem correndo, então a fase do degelo. Quando alguém nos maltrata, quando alguém pisa no nosso calo, a primeira coisa que a gente faz é uma reação. E Jesus nos ensina exatamente o contrário. Ele nos ensina a ação. Agir e não reagir. Esse é o grande problema da nossa sociedade atual. Todos nós estamos o quê? Reagindo.
a tal ponto que nós estamos polarizados. Infelizmente, a nossa sociedade se encontra polarizada, né? E tem aqueles que não são nem de um lado nem de outro, e fica uma situação mais complexa ainda. São os dias que nós estamos vivenciando, os dias da transição planetária para a regeneração. Esses dias iniciaram-se no dia 18 de outubro de 2003, no Congresso, 2010, no Congresso, terceiro Congresso Espírita Brasileiro, quando o Dr. Bezerra de Menezes, através de Valdo Pereira Franco, ele diz que aquele era o marco inicial para o período da regeneração. Então quem quiser vai lá no YouTube, pode colocar, e vocês vão ver ali a psicofonia de Dr. Bezerra, que depois foi transcrita para o Reformador, iniciando o marco da regeneração, exatamente naquela data do terceiro Congresso Espírita Brasileiro, melhor dizendo, 18 de abril de 2010. Então, a regeneração, o processo já se iniciou há pelo menos, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo, há pelo menos 7 anos. Então, isso tudo que está acontecendo nas nossas vidas, na sociedade, isso tem muito a ver com esse período de transição. Então, quando nós dizemos assim, eu sou espírita, ok, espírita é aquele que crê nos 5 fundamentos básicos do espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a existência de Deus, seguimos o Cristo e acreditamos na reencarnação, né? E na vida em outros planetas. Então, ser espírita, qualquer um pode ser acreditando nisso, mas ser o verdadeiro espírita, o espírita cristão, como Kardec nos afirma, é aquele que é reconhecido pelo que? Sua transformação moral. E a transformação moral, meus irmãos, ela está totalmente de acordo com a palavra caridade. E muitos de nós achamos que a caridade é apenas aquela caridade material, do alimento, que é importante, né? Não vamos deixar o próximo passar fome, mas não é essa a caridade que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensina a caridade beneficente, benevolente. É aquela caridade que nós nos calamos perante as agressões do próximo, porque nós entendemos que aquele irmão ou aquela irmã que nos agride está numa situação pior do que a nossa, porque nós temos o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa benevolência com todos é olhar todos com bondade. O sábio se cala, o tolo agride. Só que na sociedade que nós vivenciamos, o sábio é aquele que agride e o tolo é aquele que se cala. Então, se alguém pisa em mim e eu não revido, eu sou um bobo, um tolo. É isso que nós vamos pregando, vamos repetindo o que as religiões tradicionais, que pregam amor também, e o que as pessoas que nem têm religião fazem. Bateu, levou. Jesus dizia o quê? Alguém te agrediu na face esquerda, dá a direita. Se alguém te manda andar 1000 passos, ande 2000. Só que o que nós fazemos? Não. Aí eu digo assim, o espírita cristão é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral, e em segundo lugar, pelos esforços que faz para domar ou dominar as suas más inclinações. Então é aquele que está tentando, está buscando, ele erra, mas ele se levanta. Porque nós também temos que retirar de nossas costas, dos nossos ombros, aquela coisa do espírita perfeito, né? Não, ser espírita tem que ser igual a Chico Xavier, tem que ser igual a Divaldo Franco. Não dá. Quantas encarnações? Quantas milhares de encarnações esses companheiros já têm na nossa frente para chegarem até onde chegarem? Então, o espírita verdadeiro é aquele que está buscando, que erra, que reconhece que errou e tenta melhorar e não repetir o erro. Então, essa é a caridade que Jesus entendia. Qualquer coisa diferente disso não é a caridade que Jesus entendia. É a caridade material, necessária, mas não a principal, porque senão a gente exclui todos aqueles que não têm condições de bancar a caridade material. E muitas pessoas ficam constrangidas porque não podem participar
de determinadas campanhas, porque não tem recursos materiais. Mas essas mesmas pessoas podem realizar a caridade material, emprestando o ouvido, o ombro amigo, os braços, visitando companheiros em hospitais. É uma forma de caridade. E a principal caridade é o que nós fazemos no nosso lar. Porque é muito bom ser bom na casa espírita e ser bom dentro de casa. Como nós estamos tratando aqueles que convivem conosco? Como nós estamos tratando os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, enteados, todos aqueles que comungam conosco, aquele cadinho doméstico, o lar. Como nós estamos tratando? Nós os tratamos como visitas, com todas as honrarias, com toda a educação, ou como qualquer um, que a gente cospe, pisa em cima e maltrata. Então a gente tem que parar e pensar também nas nossas atitudes no lar. A caridade, ela começa em casa. É o que nós vamos ver aqui, a entidade, né, o Espírito Protetor, iniciar essa dissertação. Kardec diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E até hoje, passados mais de 160 anos da doutrina espírita, nenhuma ciência, nenhuma outra razão, nenhuma lógica conseguiu destruir nenhum fundamento do espiritismo. O espiritismo caminha junto com a ciência, com a filosofia e com a religião. E aí nós também nos reportamos, a título de instrução bíblica, a primeira epístola de Paulo aos Hebreus, considerada a primeira carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, em que ele dá uma das melhores definições de fé. A fé é a substância das coisas desejadas, a convicção dos fatos que não se veem. Então nós somos espíritos. Quem já viu um espírito materializado aqui, levanta a mão. Mas vocês acreditam que existe, que o espírito possa se materializar? Isso é fé. Então eu não preciso ver para crer. Eu sei. Eu sei. Então, no momento que eu tenho essa certeza, a certeza que vem não porque o Éder está falando, porque Kardec falou, mas pela comprovação de ciências, de experimentos de William Crookes, que através das materializações de Peixotinho, através das suas materializações de livros, eu acredito que os espíritos possam se materializar, tomar um corpo semimaterial que eu possa tocar nesse corpo semimaterial. Eu acredito que os espíritos existem, com certeza. Como é que você acredita? Devido ao quê? Às obras psicografadas, às psicofonias nas reuniões de amparo espiritual. Estão aí todas as provas. É a fé inabalável, que não é vincada em uma única pessoa. É uma fé que é fincada em fatos, em comprovações, e não apenas misticismo, ou porque fulano falou, porque Divaldo falou, porque Chico falou, não. É a fé calcada em instrumentos de experimentação. E aí o Paulo, nosso querido Paulo de Tarso, que foi considerado o maior flagelo do cristianismo primitivo, para quem não sabe, Flávio José foi um historiador da época de Jesus, era judeu, e ele disse que o Paulo de Tarso, na época Saulo, foi um dos maiores flagelos dos cristãos primitivos. Ele ocasionou o êxodo de Jerusalém, tamanho era o terror que ele impunha aos cristãos. E esse homem, na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, literalmente, e nós caímos do cavalo diversas vezes na nossa vida, ele caiu literalmente daquele cavalo. Saulo, quando cai do cavalo, porque vê a luz de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem transforma a sua própria vida. Imaginem vocês, meus irmãos, o homem que pregava nas sinagogas contra o Cristo, voltando aos mesmos locais para pregar a favor de Jesus, sendo apedrejado, o homem que sofreu prisões, naufrágios, chicotadas, e em nenhum momento teve a sua fé abalada, mesmo reconhecendo que poderia ser melhor do que foi, porque ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Naquele momento ele estava reconhecendo
a sua limitação enquanto ser humano, mas em nenhum momento ele desistiu. E o que é a substância das coisas? Menos reclamão, olha os murmúrios. Qualquer coisa que dá errada na nossa vida, a gente começa a se lamentar. E aí Joana de Ângeles nos diz da bengala psicológica que cada um de nós tem. Então, a minha bengala é a minha esposa. Então, tudo que dá errado na minha vida, a culpa é da minha esposa. Boa essa bengala, né? A minha bengala psicológica é o meu marido. Tudo que deu errado, nada que eu não consigo crescer na vida por causa dele. A minha bengala psicológica é aquele meu filho, a ovelha afrodescendente da família. Tá vendo? Politicamente correto, né? A ovelha afrodescendente da família. Esse irmão deveria ser muito amado. Aqueles que nos dão dor de cabeça são aqueles que precisam ser mais amados. Aí vocês falam assim: Éder, na sua casa não tem. Assim é fácil você falar: não, nós precisamos. Eu já fui um que dava só dor de cabeça para minha mãe. E ela, com toda a sua fé, correia não é santa, mas opera milagres, e vamos em frente, e aí a gente conseguiu ir caminhando. Então não existe, Deus nos coloca esses irmãos na família, aqueles que nós afastamos, que não damos valor, porque são esses que necessitam estar do nosso lado. São as nossas pedras preciosas, as pérolas que nós abandonamos no caminho e que retornam ao nosso lar através da reencarnação, para que nós possamos resgatar com aquele ente que não é tão querido assim, né? Mas que necessita do nosso apoio. Às vezes foi um irmão muito caro que nós traímos, que nós levamos à falência, que nós destruímos a vida dele e reencarna como um parente difícil na nossa vida. Então, é nesse momento aqui que também entra essa questão da fé, das coisas desejadas. E muitos desejam: eu quero ter uma família com uma convivência boa. Eu quero conviver bem com meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu sogro, com a minha sogra. Eu quero conviver bem. Quantos irmãos estão separados? Quantos parentes não se falam por falta de caridade da nossa parte? E aí nós levantamos a mão. Quem é espírita? Todo mundo levanta a mão. E o espírita verdadeiro? Aquele que se humilha, se rebaixa para poder fazer a paz familiar, criar a paz familiar. Será que nós seríamos capazes de realizar isso dentro do nosso lar? Será que nós seríamos aqueles que estenderíamos a mão para fazermos a reconciliação, meus irmãos? Então fica também para a nossa reflexão, porque nós pedimos muito nas nossas orações: Senhor, tira os problemas da minha vida. E na realidade nós deveríamos dizer: Senhor, nos dê força para superarmos os desafios do caminho, e não tirar os desafios do caminho. O nosso irmão, o Espírito Protetor, diz assim: a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. E quantas casas espíritas, e quantos trabalhos assistenciais acontecem sem nenhum tipo de empatia, de humanização. Você entra dentro da casa espírita e ninguém fala com você, ninguém te dá boa noite, não te dá um abraço, nada. Você é só mais um que senta na cadeira, acaba a reunião, você se levanta. Às vezes aquela pessoa foi levada por um benfeitor, queria cometer um suicídio, chega na casa espírita esperando humanização e a gente não dá humanização. E é uma reflexão que eu trago nesse mês que é o Setembro Amarelo. Nunca se teve tantos casos de suicídio em nosso país como está se tendo atualmente. Com toda a tecnologia, com toda a conectividade. Ah, porque eu tenho 5.000 amigos nas redes sociais. Você tem 5.000 amigos? Experimenta ficar doente. Quantos vão te ligar? Vai dar congestionamento nas linhas telefônicas. Você tem 5.000 amigos? Experimenta ficar desempregado. Quantos vão buscar um emprego para você? Conta nos dedos, será que dá as duas mãos? Aqueles que são verdadeiros amigos? Então, meus irmãos, nós estamos numa época em que nunca se houve tanta conectividade eletrônica
e tanta solidão individual. É até o pleonasmo, né? Solidão individual. Mas é o que acontece. As pessoas cada vez mais fechadas, depressivas, cada vez mais tristes e cometendo suicídio. Então a caridade sem a fé, isto é, sem a convicção, sem o amor que Jesus nos ensina, sem a benevolência, sem a indulgência e sem o perdão, ela não basta, que é apenas a caridade material. Ela só mata a fome do corpo. A fome do espírito, ele continua passando fome espiritual. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Olha o que o nosso irmão traz. A caridade é impossível sem a fé. Porque é aquela caridade dura. É aquele bate-ponto. Eu participava de uma casa, muitos anos, que fazia entrega de presentes no Natal. E o trabalho era muito bonito, porque nós passávamos do dia 24 para o dia 25 em hospitais, na rua, entregando quentinha, visitando crianças no hospital infantil, que passavam o Natal naquele local, enquanto antigamente as nossas mesas fartas com os familiares. Então a gente dedicou ali entre 7 e 8 anos da nossa vida para participarmos desse trabalho. E por que nós nos afastamos? Porque no final as pessoas estavam brigando para ver qual carro tinha mais brinquedo. E o brinquedo era doado por um empresário que doava um caminhão de brinquedo. Então a caridade não era nem feita com os recursos próprios, era de uma pessoa, e as pessoas estavam brigando para ver qual carro contava mais brinquedos caros, né? Para poder ele ser considerado benfeitor perante as crianças. Não deu certo, evidentemente. A gente se afastou. Que caridade é essa? Caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Tem ateu que faz caridade. É o que o nosso irmão está dizendo. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então, quando eu faço a caridade do que me sobra, é uma caridade que qualquer pessoa pode fazer, está sobrando. Agora, tira do dinheiro da sua passagem, você vai ter que andar 2 quilômetros a pé para comprar um pão para quem está passando fome, que chega para você e lhe pede. Você sabendo, você vai ter que caminhar 2 quilômetros a pé. Tira do que lhe falta, como a viúva que depositou um dinheiro no gasofilácio no templo de Jerusalém para Jesus, e o mestre disse: em verdade vos digo, o dinheiro que ela colocou ali vale muito mais do que o de todos, porque aqueles colocaram do que lhe sobravam, ela tirou aquilo que lhe faltava. E aí, meus irmãos, eu me recordo das campanhas do quilo da mocidade. Quando eu tinha cabelo, não suava tanto, tinha até franja, acreditem. Nós fazíamos uma campanha do quilo com os jovens da mocidade. E era interessante que nas casas mais imponentes, nunca o dono estava. Era sempre o patrão saía. A gente sabia que a pessoa era o dono da casa. Nunca doava nada. Nós saímos dali de mãos abanando. E às vezes nós entrávamos em ruas que haviam casebres naquelas ruas, e eu até ficava constrangido e dizia para os jovens: é melhor a gente não bater, porque senão o que a gente tiver ainda é capaz de ter que dar. Como é que eu vou bater? Mas aí um jovem desavisado, ou seja, tocado pela espiritualidade, foi uma lição para a minha vida, bateu na casa de uma senhora que era uma chopin na casa. Ela não tinha laje, era no telhado, as paredes de barro socado com bambu, uma coisa assim, era a extrema pobreza. E ele bateu, eu cheguei junto, né, já ia falar para ele, não precisava bater aí, olha a minha ignorância. E ele contou, deu todo o discurso, né, da campanha do quilo, e a senhora entrou lá dentro, pegou 1 quilo de macarrão, quebrou no meio e colocou num saco de pão e disse: eu sei o que é a fome. E ela repartiu. O único quilo de macarrão que ela tinha, ela repartiu no meio. Será que nós teríamos essa capacidade? Só ter 1 quilo de macarrão
quebrássemos e doássemos, somente aqueles que passam pelas dificuldades sabem o que é ter dificuldade na própria vida, sabem o que é dormir com fome. Então essa caridade é o que ele fala aqui, a caridade que se pratica com sacrifício. Somente a fé inspira essa caridade, em que você às vezes sacrifica o seu fim de semana e você está lá no hospital do câncer, fazendo uma visita fraterna. Aqueles considerados monstros, porque tem câncer que dá no rosto e a pessoa se transforma, fica totalmente deformada, é muito triste. E existem pessoas abnegadas que vão até o hospital do câncer e doam o seu fim de semana ouvindo, lendo, abraçando e dando carinho a essas pessoas. É a caridade benevolente, é a caridade que Jesus nos ensina. E ele diz assim: é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Como eu posso ser feliz se tem alguém do meu lado passando fome, meus irmãos? Nesse momento, nós estamos vivenciando uma crise migratória no Brasil. E eu vejo campanhas com a Grécia, campanhas não sei aonde, e aí aqui a Venezuela do nosso lado. Não estou falando nem de questão política, questão humanitária. Nós estamos enfrentando uma crise de migração com países vizinhos, em que os nossos irmãos venezuelanos estão sendo escorraçados de um Estado que é pobre, que não tem condições. E entra aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro, a população é pobre. E aí vem um grupo de pessoas ainda, às vezes com mais qualificação profissional, pegar um emprego, e a gente está vendo pessoas perdendo tudo. Uma crise imensa. Não vamos longe não. Itaboraí, o município vizinho nosso, em que houve a falência da Comperj, quantos pais de família estão perambulando pelas ruas, perdendo tudo, não tem dinheiro para pagar passagem para retornar aos seus estados de origem. Vocês já repararam no centro de Niterói? Quantas famílias, o número de moradores em situação de rua, como aumentou? As pessoas perdendo o seu emprego, não podem pagar o aluguel, são despejadas e ficam pelas ruas. Ah, Éder, mas eu fico com medo de passar e ajudar, então faço uma prece, é caridade também. Às vezes a gente não tem condições de se aproximar. Você não sabe o estado psicológico daquele irmão. Às vezes ele utiliza tóxicos, utiliza crack e tal, fica até violento. Então você ora, porque alguém vai chegar ali. A prece às vezes induz o organismo público a chegar até aquele irmão. É caridade. Olha a caridade que Jesus ensina: benevolência, indulgência e perdão. Então, se eu não tenho nada material para dar, eu vou dar a minha prece, a minha oração. E assim todos nós, sem exceção, podemos realizar a caridade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes, mas aonde? Na eternidade. Só que a gente quer a felicidade agora, né? E Jesus diz assim: meu reino não é deste mundo. E aí, olha que coisa complicada. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, em que Kardec fala sobre os espíritos da natureza. No final dessa questão, que eu recomendo que todos leiam, ele diz assim: e assim tudo se encandeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo que começou por ser átomo. Então, o nosso propósito final é sermos arcanjos. Chegaremos lá. Quantas milhares de reencarnações, não sei. Cada um aqui vai evoluir de acordo com o seu esforço, mas que nós chegaremos à categoria de arcanjos, chegaremos. Então nós temos que buscar o quê? A nossa felicidade. Qual é a minha felicidade? A felicidade que Jesus nos ensina é a felicidade do bem. É a felicidade de realizarmos o bem. Porque quando eu faço o bem ao próximo, a alegria do bem me contagia. Então eu costumo dizer assim: a pessoa está reclamando muito da vida, né? Eu estou triste, eu estou mal, então vai visitar um hospital.
Porque aí você vai valorizar a sua saúde. Porque nós somos os eternos o quê? Insatisfeitos. Está chovendo, eu estou reclamando. Faz sol, eu reclamo. Faz frio, eu reclamo. Faz calor, eu reclamo. Então, nós somos sempre os insatisfeitos. Então, quando a gente estiver, reclamando muito da vida, vamos olhar para o nosso corpo e vermos, eu tenho 2 braços, 2 pernas, mentalmente saudável, e quantos gostariam de ter as mesmas possibilidades que eu tenho e não tenho. A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Através de quê? Da lei do trabalho. Então, através do trabalho e do conhecimento, nós vamos nos aperfeiçoando. Só que a humanidade chegou a um ponto em que a asa da moralidade é pequenininha. E a asa do conhecimento é imensa. Então, a nossa humanidade, ela vai dando o quê? Voos de galinha. Galinha não consegue voar, né? Ela dá pequenos saltos e assim a gente vai. Enquanto nós estamos na era da tecnologia, das pulseiras inteligentes, dos relógios inteligentes, da internet das coisas, né? Hoje todo mundo tem uma televisão inteligente em casa, a maioria das pessoas já tem. Já é eletrodoméstico. Internet é eletrodoméstico, igual luz. Você vai alugar uma casa lá nos Estados Unidos, a casa já vem com água, luz, telefone, internet, tudo direitinho. Isso já é uma coisa comum. Ao mesmo tempo, nós ainda vemos aberrações. Uma criança passando fome e todo mundo passando em volta, não dá a mínima para aquela criança passando fome. As vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. A felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Então, essa felicidade, vocês realizam trabalhos sociais aqui, não realizam? Um trabalho social? Está começando, né? Vocês vão ver, meus irmãos, a alegria que o trabalho social nos traz. Quer seja na evangelização, quer seja na obra do berço, quer seja numa visita a um asilo, a um orfanato, a um presídio. Essa alegria que o mundo não nos dá. Que um objeto como esse aqui não nos dá, porque enquanto eu não tenho esse objeto, eu almejo o objeto. Quando eu conquisto, eu enjoo dele. Eu queria tanto ter uma assinatura de um canal de streaming com diversos filmes, vou ver todos os filmes. Aí você assina, você não vê mais nada. Eu quero ter uma TV a cabo, 200 canais, você vai botar sempre na Globo, canal aberto. Tem canal fechado por aqui. Entendeu? Então, porque são coisas materiais. Agora, o bem que você faz ao próximo, a alegria que ele proporciona, é impagável. Isso ninguém traz pra gente. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Isso aqui é um exemplo. E entortava a mente dos imperadores. Nero, então, ficava desesperado. Tanto é que ele tacou fogo em Roma. Ele queria, botou a culpa nos cristãos. Nero manda matar Paulo de Tarso. À noite, escondidinho, vai lá e manda matar Paulo. Por quê? Qual o inimigo? O inimigo que não tem medo da morte. O que eu faço com esse inimigo que não tem medo de morrer? Eu me alio a ele. E aí surge o Império Romano se aliando ao cristianismo. Daí vem a ICA, Igreja Católica Apostólica Romana. Daí, por quê? Porque não tinham como combater. Eles entravam cantando, leiam Ave Cristo. Se conseguirem, porque um lenço do lado, é muito forte a leitura, né? Um romance de Emmanuel. Então vocês estão vendo aqui, ó. Então a história fala de Marte, mas Jesus pede isso hoje não. Hoje na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. O maior exemplo, dos maiores exemplos de caridade da terra, Madre Teresa de Calcutá. O nosso sacrifício é esse. Às vezes eu lembro que os jovens indo na campanha do quilo, aquele sol de rachar. O pessoal dava até o quilo com pena, porque dizia assim: vocês eram para estar na praia essa hora, você está fazendo o que aqui na rua, pedindo comida para os outros?
Mas pergunta aqueles jovens que participaram desse trabalho se eles queriam ir para a praia. Não, a alegria que aquele trabalho desenvolvia na vida deles era extraordinária. Então é isso que Jesus nos pede. Triunfareis, por fim, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então a fé, como o Tiago nos diz, sem obras é morta. Eu não adianta eu dizer, eu sou espírita, eu acredito nos espíritos, eu acredito na pluralidade das existências, eu acredito na pluralidade dos mundos habitados, eu acredito na reencarnação, eu acredito em Jesus, mas você não faz nada. Você, como o Apocalipse diz, não é quente nem frio, você é morno. Morno eu faço o que? Eu cuspo da minha boca, está lá no Apocalipse. Você não faz nada, você não faz o mal, não, mas você faz o bem também não. Que existência é essa? Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé através do bem. E aí a gente encerra com essa mensagem: brilha a vossa luz, está dentro de cada um de nós. Vós sois deuses. Tudo que eu fiz, vós também podeis fazer. Que Jesus possa, meus irmãos, nos inspirar, tocar os nossos corações, principalmente dos irmãos que nos acompanharam até aqui na noite de hoje, os irmãos desencarnados, que muitas vezes nos perseguem, porque são vítimas nossas do passado. Que eles possam verificar o nosso esforço para o aprimoramento da nossa melhora espiritual. Que Jesus possa nos amparar na noite de hoje e que tenhamos, meus irmãos, uma ótima semana cheia de paz, de alegria, de sucessos, e que a felicidade que somente o bem pode dar esteja sempre em nossos corações. Muita paz e graças a Deus. Senhor Jesus, disseste, Senhor, que onde houvessem dois ou mais reunidos em teu nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor Jesus, nos encontramos aqui em um número bem maior entre encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em família espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas conquistas espirituais, pela nossa família, Senhor. Ampara, Mestre, o nosso Brasil, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família. Dá-nos aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa assertiva, Jesus, nós só temos a te agradecer, rogando as tuas bênçãos para cada um de nós aqui presentes, para todo este bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Esteja sempre, Senhor, nos inspirando no caminho do bem. Que assim seja.